I don't drive a car because they run on gas. And if I did, it'd run on biomass. I ride a bike, or sometimes they skateboard. So fuck off all you drivers and your yummy hordes, sitting all day in the traffic queues. I'm a better anarchist than you. I don't eat meat, I just live on moldy chives, or the donuts that I found in last week's dumpster dive. You people in that restaurant, I think you are so sad when you could have been eating bagels like the ones that I just had. I think it is a shame all the bourgeois things you do. I'm a better anarchist than you. I don't wear leather, and I like my clothes in black, and I made a real cool hammock from a moldy coffee sack. I like to hop on freight train. I think that is so cool. It's so much funner doing this than being stuck in school. I can't believe you're wearing those brand new shiny shoes. I'm a better anarchist than you. I don't have sex, and there will be no sequel because heterosexual relationships are inherently unequal. I'll just keep on moshing to Andy Flag and grass until there are no differences and gender resource land. All you brainwashed readers, you just haven't got a clue. I'm a better anarchist than you. I don't believe in voting, I think consensus is the key. I don't believe in stupid notions like representative democracy. Whether or not it works, I know it is the case that only direct action can save the human race. So when I see you in your voting booth, then I know it's true. I'm a better anarchist than you. I am not a pacifist, I like throwing bricks, and when the cops have coffee and I'm taking a few licks, I always feel lucky if I get a bloody nose, because I feel so militant and everybody knows. By the time the riot is all through, I'm a better anarchist than you. I'm a better anarchist than you. Anarquia é ideologia? Uma coisa tem a ver com a outra? Eu já ouvi muitas e muitas vezes as pessoas se referirem à anarquia como se fosse uma ideologia. Então, comentários do tipo: eu conheço a ideologia, eu sigo a ideologia, não sei o quê. E especialmente eu vejo isso em anarcopunks, né? Não em todos, né? Mas em vários que eu já cruzei. Eu percebi isso, e também, às vezes, uma pessoa que não tem muita informação também crê que anarquia é ideologia. É uma questão de você conhecer ideias e seguir esse corpo de ideias, como se fosse algo como uma religião, um partido. Eu sempre tentei explicar para essas pessoas que é muito mais uma coisa de atitude do que de ideias ou de seguir ideias. Que não tem a ver com você conhecer ideias, necessariamente. Não é isso, né? Então, mas a discussão ficava muito superficial. Então, hoje eu vou ver se eu consigo trabalhar esse conceito de ideologia e depois fazer uma comparação entre ideologia e anarquia, ou movimento anarquista, se uma coisa tem a ver com a outra. Então, aqui partindo do mais básico, que é a definição do dissio.com.br. Ideologia: reunião das certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, sociais, políticas, etc. Sua ideologia é fazer tananã. Reunião das ideias características de um grupo, de um período e que marcam um momento da história. Tipo ideologia capitalista. Assim, então, será que a anarquia é baseada em certeza? Tipo, eu tenho certeza que todos os seres humanos devem ser iguais. Por exemplo, eu tenho certeza que não deve haver exploração do homem pelo homem.
Eu tenho certeza que a liberdade deve ser totalmente sem limites. E o início, o fim e o meio da vida humana. Ou eu tenho certeza que a ajuda mútua é a tendência do ser humano e a gente devia se organizar socialmente desse modo. Então, a princípio, parece que poderia se encaixar, né? Mas eu vou me aprofundar mais um pouco. Vou ver o que a enciclopédia fala. Biologia. Acabei achando aqui uma outra definição de dicionário, então vamos ver. Substantivo feminino. É uma ciência proposta pelo filósofo francês Destutt de Tracy, de 1754, que atribui a origem das ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. Então, ideologia seria tudo que você tem na cabeça, tudo que você pensa sobre a vida, tem origem externa a você. Talvez seja isso. Por extensão, em filosofia, essa é a definição em filosofia. Em filosofia, no marxismo, é a totalidade das formas de consciência social, o que abrange o sistema de ideias que legitima o poder econômico da classe dominante. Então você tem uma ideologia burguesa, e o que expressa os interesses revolucionários da classe dominada, que seria a ideologia proletária ou uma ideologia socialista. Então, os partidos eles usam a ideologia aí com propriedade, eu acho que não tem nem discussão, porque faz parte da própria filosofia deles o uso da palavra ideologia. Agora, no movimento anarquista, entre pensadores anarquistas, você não encontra essa palavra. Pelo menos eu não encontro. Pode ser que alguém cite, não sei. Mas então é uma forma de consciência social. Bem, ideologia é um termo que possui diferentes significados e duas concepções, a neutra e a crítica. No senso comum, o termo ideologia é sinônimo do termo ideário. Então a gente já tem uma diferença aí. O que é um ideário e o que é uma ideologia. Contendo o sentido neutro de um conjunto de ideias, de pensamentos, de doutrinas ou de visões de mundo de um indivíduo ou grupo, que orienta as suas ações sociais e principalmente políticas. Aqui eu acho que é um ponto de divergência. Porque, no meu entender, o que sempre orientou o movimento anarquista nunca foi um grupo de ideias. Pelo menos não em sua base, em sua origem. O que orientou foi uma situação real. Foi um incômodo com uma situação real. Se a gente põe a origem lá no Kropotkin, ou até no Godwin, que foi quem começou a formular a ideia, o Godwin estava incomodado porque o governo da época dele não se limitava a fazer um governo para garantir os negócios, a propriedade, a segurança, e não fazia um governo de forma a garantir mais felicidade, bem-estar. Então não era que ele não pegou essa ideia anárquica de nenhum lugar. No marxismo, por exemplo, a ideia comunista pega sim
essa proposta de uma sociedade nova da Bíblia, né, do livro dos apóstolos. Então, aí sim é uma ideologia, é um ideário. O que orienta a ação dos comunistas alemães no começo e de alguns grupos franceses, foram sim ideias de origem bíblica. Mas no caso do movimento anarquista, ele é mais materialista, então, e realista também. Então, o que orienta essas ações é a realidade, e não um corpo de ideias. Aí, para os autores que utilizam sobre uma concepção crítica, ideologia pode ser considerada um instrumento de dominação que age por meio de convencimento. Para Karl Marx, tal. Então, isso é muito mais comum na ideologia marxista, no campo marxista. Então, eu creio que o fato de, hoje em dia, terem várias pessoas que são simpatizantes anarquistas ou que se veem assim, etc., o fato delas estarem usando esse termo ideologia vem do marxismo. Porque não era um termo comum no movimento anarquista. E, por outro lado, os marxistas têm, desde os anos 70, 80, 90, 2000, vindo assim, em ataque constante ao movimento anarquista, se infiltrando, tentando colocar as ideias deles em nosso meio. Então, eu creio que as pessoas que usam o termo ideologia para falar de anarquia estão, na verdade, seguindo o que os professores deles na escola de esquerda falaram. Então, isso não é calcado no movimento anarquista. É algo muito mais do marxismo. Talvez no movimento anarquista tenha esse ideário. Mas mesmo o ideário anarquista, ele é muito calcado na realidade. É isso que eu quero dizer. O que vem antes do movimento anarquista é a sua situação social. É o seu incômodo com a situação atual. Daí você começa a filosofar. A partir da realidade, a partir de... Quando o Kropotkin começou a filosofar que, na verdade, a tendência humana seria da ajuda mútua e não da competição entre todo mundo, ele saiu a campo, ele observou animais, ele observou macacos, bois selvagens, e observou, por que não, até ele dentro dele e os seres humanos com que ele convivia, para chegar a essa ideia de que ajuda mútua é a tendência natural do ser humano. E que por si não é uma ideia pura. Ela é mais o modo de você dizer a realidade. Então, eu acho que o movimento anarquista se converte em uma coletânea de ideias porque faz livro, tem pensadores, tem revistas, jornais, canções, etc. Então, acaba virando ideias. Mas eu nem tenho certeza se é uma visão de mundo. Ou se é a realidade do mundo sendo transformada em ideia. E não uma visão que você impõe ao mundo. Que aí seria algo mais próximo de ideologia. Então talvez eu seja um ideário nesses três sentidos aqui e não seja uma ideologia. Então está aqui quem criou esse termo, é o Destutt de Tracy. Sim, porque as pessoas acham que vão falar as coisas e aquilo é normal, é chamado senso comum, né? Você fala, meio que você aprendeu a falar. Mas na verdade as coisas não são assim. Quando você fala uma palavra, essa palavra tem poder. Ela tem história, ela foi criada por alguém. Então nada é de graça. Então se você quer se expressar mesmo, é bom você conhecer palavras. Quem criou esse termo foi ou se quiser fazer um comentário aí, fica à vontade. Que criou a palavra e deu o primeiro significado, a ciência das ideias. Então, ideologia é você estudar uma ideia.
Então eu pego o ideário anarquista, vamos supor, que é a ideia de uma sociedade sem governo. Né? Então eu vou estudar essa ideia. Eu vou pegar um livro que fale sobre como é uma sociedade sem governo. Mas o ponto que eu estou tocando aqui é que mesmo esses livros anarquistas, eles partem da realidade. Eles não são de um monge que ficou isolado, ou de um filósofo que ficou no gabinete e criou na mente dele a ideia de uma sociedade sem Estado. Não, ele foi baseado nos métodos de ajuda mútua dos tecelões franceses, nas visitas da Flora Tristan em fábricas, em práticas dos trabalhadores antigamente nas guildas de profissão. Ao passo que no movimento comunista, que depois o marxismo tomou essa vertente, a ideia vem da Bíblia e vem do discurso de Jesus e dos apóstolos. Então, no caso do marxismo, sim, é uma ideologia. Você estuda ideia, você vai estudar a proposta de sociedade que o Karl Marx criou na cabeça dele e que também é uma sociedade sem Estado, mas é diferente. Então tem uma diferença bem grande aí. Então é esse cara aqui, o Conde de Tracy, cunhou o termo. Napoleão chamou eles seus seguidores de ideólogos, no sentido que deformadores da realidade. Aí ele cita aqui o Karl Marx, que escreveu um livro até com esse nome no título, A Ideologia Alemã. E aqui só marxismo daqui para frente. Aqui, ó, o que é ideologia. Então é muito mais do marxismo. Então, se tem anarquistas falando isso hoje em dia, é porque não conhecem muito bem a origem das palavras e o significado. Porque na escola eles tiveram um professor marxista e eles entenderam que aquilo que eles sentem, pensam é ideologia. Então, é algo que ainda não foi bem trabalhado. Às vezes você só está dando o nome errado para algo. É um nome que não combina com o que você faz ou é. Isso tem importância? Tem, acaba tendo. Aqui na Wikipédia em inglês, parece que também leva para o lado do marxismo. Agora, o que eu teria que fazer é ver quando essa palavra ideologia aparece em textos anarquistas, ou a partir de quando esse termo começou a ser usado. A minha hipótese é que veio de uma infiltração dos marxistas, que tentaram colocar as ideias deles no nosso meio. Fazer a gente pensar com os termos deles. Ao passo que espalhou também que é errado a gente estudar, né? É errado a gente conhecer termos. Enquanto eles não, eles têm um monte de intelectuais, um monte de tudo, né? São muito bem organizadinhos, mas eles chegam no nosso meio falando que é ruim você estudar, que é ruim você saber das coisas, você ler livro é ruim, que tudo tem que ser prático na sua vida, né? Você não pode pensar em nada. E muita gente cai nessa, né? Aí vai a famosa vivência, eu sou vivência, eu vivo a ideologia. Aí a pessoa já está perdida mesmo, já está dominada por alguém que estudou, né? E falou para ela não estudar. Então, já deu aqui 20 minutos. Então é isso. Agora eu teria que ver se os anarquistas usam esse termo, quando usam e quando começou. Porque, por enquanto, tudo levou
ao socialismo autoritário. Falou.